Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, estou eu aqui e a Dani, que eu fiz ela voltar para falar comigo. Nossa, você juntou tudo agora, hein? Né? Sobre o filme da semana. Pois é, senhoras e senhores, especial Bring Her Back, Faça Ela Voltar é o nome do filme, que estreou, finalmente estreou, né? Porque vocês sabem que lá fora ele já havia estreado, tanto é que na locadora de Captain, né, Gancho, tá rolando já tem um tempo, então eu sei que alguns de vocês já assistiram dessa forma. Alguns de vocês, nós não. Porém, venho por meio desta dizer que este filme vale muito a pena ser visto no cinema. Lembrando do nosso Apoia-se, apoia.se/Abominável Podcast. Você entra lá, escolhe a sua recompensa ou não, contribui para este programa, porque eu entrevistei um dos diretores de Bring Her Back. Então a gente quer juntar uma grana para poder, sei lá, trazer eles para cá e participar do Abominável Podcast de forma exclusiva e de forma financiada. Né? Pensou? Um Abominável com os maiores nomes do horror mundial. E eu tô achando que é maiores nomes mesmo, viu, gente? Vocês vão descobrir hoje aqui nesse programa. Apoia.se/Abominável Podcast, esse é o nosso Apoia-se. E o que aconteceu? Na semana passada, eu, junto com a Paula Carvalho, que é minha companheira de Totalmente Canceladas, que é o meu outro programa na podosfera brasileira, tem no Spotify e tem no YouTube, caso você não saiba, ele vai pro ar terças, quartas e quintas ao meio-dia. Só colocar Totalmente Canceladas no YouTube que você acha o canal. A gente entrevistou o Danny Philippou, que é um dos diretores. Sim, são dois, e são irmãos, e sim, são gêmeos. O Danny Philippou é o que tem o cabelo loiro, que ele descoloriu o cabelo, né? Eu acho que ele faz isso de propósito para diferenciar do irmão dele, até porque são idênticos. Então, nada mais justo do que ajudar a gente a... Facilita quem é o nossa Michael e quem é o Danny, entendeu? Vocês vão ouvir essa entrevista na íntegra aqui neste programa, com tradução simultânea, então vai todo mundo entender direitinho, tá? Claro que a entrevista é uma entrevista curta, ela tem 7 minutos, porque essas junkets internacionais, o tempo é contado, né? Então, cada jornalista tem o tempo ali cravado para fazer a sua entrevista, e é uma atrás da outra, e fica lá um gringo cortando o povo quando o tempo acaba. É uma loucura, mas é assim que funciona. Então, todo mundo aí teve os seus quase 10 minutos com o Danny, que é uma simpatia. Ele estava muito animado para quem estava respondendo a mesma coisa há 3 horas. Assim. Eu olhei e falei, cara, esse cara tá muito afim mesmo de divulgar o filme dele, porque ele estava muito animado. E eu sei que ele já tinha falado com vários jornalistas do Brasil, ele falou com o UOL, ele falou com o Getro, falou com o Lucas, né, parceiros, né, nossos aqui de Universo Fantástico, falou com gente da Costa Rica, ele tava. E assim, a pessoa mais simpática do universo, de verdade. E eu fiquei muito feliz, porque é difícil você encontrar alguém tão animado que tá repetindo provavelmente as mesmas coisas há tantas horas. Isso mostra que ele tá muito afim de divulgar o filme, que ele, defende esse filme, e ele tá coberto de razão, porque é um filmaço. E depois eu fui numa cabine de imprensa da Sony para assistir ele na tela grande. E eu achei ele infinitamente melhor no cinema. Quem não assistiu, a gente não vai dar spoiler aqui, tá? Na entrevista, evidentemente, também não tem spoiler. Mas antes da gente falar de Faça Ela Voltar, a gente tem que lembrar vocês que esses dois irmãos, eles estrearam no cinema com Fale Comigo, que é um baita filme. Um filmão com cenas agoniantes, assim como Faça Ela Voltar. O Talk to Me é de 2022
E aqui, só para lembrá-los, né? Acho que todo mundo que acompanha esse podcast deve ter visto esse filme, mas mostra um grupo de amigos que descobre uma mão embalsamada, e com essa mão eles conseguem conversar com espíritos, conjurar espíritos. É tipo o jogo do copo, só que é uma mão embalsamada. É tipo isso. E aí eles começam uma mão, não é uma mão. Não, é verdade. É uma mão, uma parte do corpo humano, vamos assim dizer. E eles começam, os jovens, né, começam a se divertir, conjurando esses espíritos e gravando isso, jogando em rede social e tal. Porque não há nada mais divertido do que conjurar espíritos, né? Entre amigos. Sabadão, você fala, putz, o que eu vou fazer hoje? Eu tô sem fazer nada, eu acho que eu vou fazer um negócio aqui. Vou dar uma animada na minha tarde. E os jovens começam a fazer isso, e aí essa mão vai parar num grupo de amigos que tem uma menina, que é a Mia, que perdeu a mãe, tá nesse processo de luto, e ela quer falar com a mãe dela. E ela acha por bem que a mão pode ser um bom canal para se fazer isso. Aliás, o único, né? Talvez o único canal. A partir do momento que ela faz, né, contacta esse universo, aí é ladeira abaixo. A gente não vai se alongar muito para não dar spoiler para vocês. Aí é dedo lá e gritaria. Então, quando estreou, a galera falou, caramba, quem são esses dois? E todo mundo pirou nesse filme. Eles já chegaram com o pé na porta, né? Chegaram com o pé na porta, todo mundo ficou muito confiante e falou, caramba, vamos dar uma chance. Tanto é que deram uma chance para esses dois e eles vieram agora com Bring Her Back, que aqui no Brasil se chama Faça Ela Voltar, que também é um filme sobre o luto, assim como Talk to Me. Aqui a gente tem 2 irmãos que perdem o pai. Logo na primeira cena ali, né, você entende que eles vão vivenciar esse luto do pai que se foi. A menina tem uma deficiência ocular, né? Ela não consegue enxergar direito, ela só enxerga vultos e tal. E ela e esse irmão, os dois são adolescentes. Ele tá prestes a completar 18 anos, ela ainda tem alguns anos pela frente. Eles não têm a mãe, né? A mãe já não estava entre eles já tem um certo tempo. Então eles ficam órfãos. Como o menino ainda não completou 18 anos, então ele não pode ter a guarda da irmã dele, ele não pode simplesmente morar sozinho, ele tem que ir para um abrigo, ele tem que ir para algum lugar. E ele e a irmã, então, são encaminhados para uma mulher, como se fossem essas pessoas de lares temporários, né? Eu não sei qual que é o nome específico, qual seria o nome no Brasil disso, mas é como se fosse isso, uma pessoa de lar temporário. Ela fornece um lar temporário para essas crianças, e esses dois, então, vão parar na casa dela, né? Pelo menos até ele completar 18 anos, porque aí ele vai entrar com o pedido de pegar a guarda da irmã e vão conseguir os dois morar numa casa, enfim. Aquela coisa toda. Então, eles vão para a casa dessa mulher e a mulher sabe que daqui 3 meses a ideia é eles saírem, etc. Só que esta mulher, assim como esses dois, né, também está vivendo um luto, porque ela perdeu a filha dela, afogada na piscina. Ela mora numa casa, no meio do nada, né, no meio ali de um bosque, enfim, ela tem uma piscina no quintal, e a filha dela morre afogada nessa piscina. E a filha dela tinha a mesma idade dessa menina, né, que ela tá acolhendo. Também tinha uma deficiência ali visual, a filha dela era cega. E ela também tá nesse processo de luto. Até aí, tudo bem, não é verdade? Acontece, coincidências, né? São coincidências que acontecem, a vida é assim. Tragédias se desenrolam e tal. Só que principalmente o menino, né?
ele começa a ver que tem alguma coisa estranha na casa. Ela é meio esquisita, ela tem um filho também que é meio estranho, que ele não entende direito. Ela falou que o menino parou de falar quando a irmã morreu. Pode ser aí um trauma, né? Uma coisa meio, sei lá. Ele também tá vivenciando o luto, né? Pela perda da irmã. Então, num primeiro momento, nem parece uma coisa muito anormal. Mas depois ele começa a achar tudo meio esquisito. E a partir daí, a história se desenrola. A gente não vai contar para vocês aqui, porque eu sei que tem muita gente que ainda não viu. Considerações, então. Eu achei Faça Ela Voltar muito superior a Fale Comigo. Apesar de serem duas histórias sobre o luto, eu até perguntei isso pro Danny, é a primeira pergunta que eu faço para ele. E ele, enfim, vocês vão ouvir na entrevista a resposta dele. Mas eu acho que aqui eles se aprofundaram mais nessas questões e eles não arregaram. Eu acho que o Talk to Me, o Fale Comigo, ele tem momentos ali de alívio que Faça Ela Voltar não tem. Eu acho que eles foram muito mais a fundo nesse filme do que no primeiro. Você não acha também, Rô? Concordo. Eu acho que o outro filme, ele tem não só alguns elementos mais solares, assim, alguns respiros que tornam, na minha opinião, ele um pouco mais irregular do que esse, né? Independente da minha predileção por filmes ladeira abaixo, como eu chamo, né? Que é aquele filme que começa na desgraça e não para até atingir o fundo do poço e o alçapão que tem no fundo do poço. Eu adoro esse tipo de filme, assim, eu gosto de ficar com essa sensação de remoendo o filme depois. E esse filme aqui, ele vai nessa pegada, assim, ele não stop, né? Ele vai ali sem parar, incomodando e pressionando e colocando elementos ali no mistério. E assim, também não é um mistério muito misterioso, né? Eu acho que a partir do momento que você vê o sinopse do filme e ele começa ali, você já meio que entende que tem coisas erradas ali, alguns papéis, né, dos personagens, você meio que já consegue montar uma previsão do que vai acontecer, mas como isso acontece, o ritmo que isso acontece e algumas coisas extras, né, que o filme surpreende você colocando ali, eu não estava preparado, assim. É um filme que confesso que teve cenas inteiras que eu não consegui olhar, né? Véio de guerra aqui, eu tive que desviar sabe quando você põe a mão assim, cobrindo, né? Meio que, nossa senhora. Eu fiquei também nessa, assim, teve várias cenas que, sabe quando você se encolhe, e aí você vai se encolhendo, e aí você não quer ver, mas ao mesmo tempo você quer ver, e aí você não sabe o que você faz. Mórbida, né? É uma coisa bem pesada, bem gráfica. Isso também é uma das perguntas que a gente fez pro Danny, ele fala sobre isso também na entrevista, vocês vão ouvir. Mas a tendência, geralmente, quando um filme faz muito sucesso, é abrir esse filme para outros públicos, Exato, né? Para outras pessoas. E aí a tendência é fazer uma coisa teoricamente mais light. Não vou dizer light, mas eu vou dizer mais abrangente. Mais abrangente, pensei na mesma palavra. É difícil você ver um realizador, né? E aí eu acho que são aqueles realizadores mais que tem uma assinatura mais marcante, né? Um nome mais forte, que consegue manter o filme nas suas mãos, assim. Você pega aí o próprio Jordan Peele, né? Que eu acho que é o que fica ali mais nessa mesma meiota que dá para colocar os irmãos aí. Não colocaria ele junto com o Ari Aster ou Robert Eggers. Eu acho que ele vai mais para esse lugar onde é um filme que pode ser palatável para outras pessoas, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma assinatura que ele não abre mão, né? Você pode ver que até que você pegar do Corra até o Don't Look Up, não, como é que é? Up, esqueci o nome do filme. Só que no Brasil chama Não Olhe. Não Olhe. Ele não abriu. Eu acho o Não Olhe muito mais hermético, assim, é muito mais para um público iniciado do que o primeiro.
E aqui eu acho a mesma coisa. Eles fizeram um filme com um pouco mais fácil, né? Com jovens e uma coisa... Tem até ali uma metáfora para as drogas, né? Como você mergulha nas drogas ali depois na depressão de um luto. Pode ser várias interpretações ali. E aqui eles foram... vamos pegar isso aqui e vamos chafurdar mesmo no luto e todas as coisas ruins que vem com ele. Então não é um filme fácil. Eu acho que se você tá acostumado aí com uma linha Invocação do Mal, uma linha Jordan Peele ali, não é fácil. Eu acho que ele vai mais por uma linha Hereditário, né? Uma coisa mais barra pesada, assim. Então, eu achava que isso poderia acontecer, que eles fossem amenizar um pouco. Mas eu fiquei muito impressionada que isso não aconteceu, que eles dobraram a aposta, sabe? Exatamente. Eles atingiram a meta com Fale Comigo e dobraram a meta com Faça Ela Voltar. É um filme que não tem tanto alívio cômico como no Talk to Me. É um filme que não é solar. É um filme que você vai ficar tenso o tempo inteiro. É um filme que você vai ficar desesperado o tempo inteiro. É um filme que você vai colocar a mão na cara, porque tem cenas muito gráficas. E é um filme que, conforme ele vai caminhando pro ápice, você vai tendo uma mistura de sensações. Eu tive isso da primeira vez que eu assisti e eu tive isso muito mais forte quando eu vi no cinema. Porque, de novo, o cinema traz essa carga, né? Você tá num local pra isso, né? E assim como da primeira vez que eu assisti, eu quase dei uma choradinha no final. Da segunda vez eu também. Porque a personagem principal, eu acho que ela tem um arco extremamente interessante pra você que tem pra você que não é um psicopata e tem um pouco de empatia. Um pouquinho, né? Você não precisa muito, não. Se você tiver um pouquinho de empatia ali, vai mexer, porque é um filme que eu temia pelos personagens. E é difícil isso, né? Muitas vezes a gente tem essa coisa de, putz, personagem chato, né? Morre logo, né? Não, esse aqui eu ficava, não, gente, não vai aí, sabe? Aquela coisa, não faz isso, sai daí, né? E você fica angustiado com o desenrolar da história. Você consegue se colocar no lugar de todos os personagens. Isso é muito legal, porque você acaba se importando com todos, inclusive com o vilão do filme. Uhum. Isso é muito louco. Isso é dificílimo de fazer num roteiro, principalmente num filme de terror. Então, eu acho que, com esse filme, o Danny e o Michael, eles cravaram o nome deles, assim. E eu acho que eles vão poder fazer o que eles quiserem agora, porque todo mundo vai dar dinheiro pra esses dois. Sim. E eu espero que eles continuem ganhando muito dinheiro e fazendo filmes incríveis. Nessa pegada. Porque eles conseguiram uma evolução na parte de fotografia, de cinema, de roteiro, de atores, de tudo. O Faça Ela Voltar é muito superior a Talk to Me. É cinema, absolute cinema para todos vocês. Já dizia Martinho. Então, galerinha, olha, eu fiquei feliz demais com esse filme. É o meu top, assim, tá no meu segundo lugar do ano. Meu primeiro ainda é Sinners, porque Pecadores mexeu comigo demais. Ele tá ali no top 5, mas a minha lista fica mudando toda hora. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Talk about stepping up! Bang! Bang! It's time to level up your game. Introducing the all-new ESPN app. All of ESPN, all in one place. Your home for the most live sports and the best championship moments. The electricity is palpable. Step up your game with no annual contract required. It's the ultimate fan experience. Level up for more on the ESPN app or at stream.espn.com. Sign up now. Dito isso, meus queridos, vou deixar agora aqui pra vocês a entrevista. Vocês façam o favor de escutar, porque depois dela a gente volta, tá bom? Então, taca-lhe pau aí. Bom, a gente quer começar primeiro falando sobre o luto, porque no primeiro filme vocês abordaram esse tema e agora no Bring Her Back também. E a gente quer saber se houve alguma mudança na forma como vocês entendem o luto de um filme para o outro. Se mudou alguma coisa.
Talk to Me and Bring Her Back were written simultaneously. Faça Ela Voltar e Fale Comigo foram escritos mais ou menos simultaneamente, ao mesmo tempo. A gente passou pelo luto quando a gente estava desenvolvendo os roteiros. Nós não exploramos muito isso no Talk to Me, mas quando começamos com Faça Ela Voltar, nós perdemos um amigo muito próximo. Eu acho que a lição que a gente aprende é que o processo é sempre diferente a cada vez. Não há uma rotina nisso. Você sempre se sente afetado mentalmente, emocionalmente, de um modo diferente. Não há como se preparar para isso. Vocês são especialistas em pegar cenas muito gráficas e levarem ali para um outro patamar, deixarem a gente com muita aflição. Queria saber onde está o limite nisso, se existe limite, se alguém já tentou impor um limite, como é que vocês lidam com isso? Yeah, the script is always much more extreme than what we O film. roteiro sempre é muito mais radical e extremo do que o que a gente filma. E nossa produtora, Samantha Jennings, é muito boa em encontrar uma linha, um limite para a gente, porque naturalmente o nosso limite vai muito mais longe do que o que qualquer um iria. Eu acho que é um processo aí que ajuda a nos manter calmos. Nós sempre filmamos muito mais do que vamos usar, então nós temos que encontrar um limite na montagem. Mesmo assim, a gente sempre acha que ultrapassa esses limites, porque nós queremos fazer um filme bem emocionante de terror. A gente ficou muito curiosa com aquelas gravações, né, que a personagem assistia para poder fazer o ritual em Bring Her Back. E a gente quer saber se existe alguma possibilidade de um spin-off contando um pouco mais sobre essas gravações e outros casos envolvendo tudo o que aconteceu ali. There's a website in Russian that comes up in the Tem tape that Laura's site da watching. Rússia que está nessas fitas que ela assiste. Você pode visitar esses sites na vida real. Você pode ver de verdade. A Laura usa esse website e você pode ver como ela encontrou esse ritual. A mitologia e a história de fundo de tudo isso é explorado muito mais a fundo nesse site. Eu não sei se a gente vai fazer um filme spin-off, mas há um universo bem expandido que as pessoas podem se conectar e conhecer. Queria saber um pouco também de como foi esse convencimento, se teve que ter um convencimento com a Sally Hawkins, que está espetacular nesse filme, que merece até indicação para prêmio, apesar da gente saber que ela não quer ser indicada. Como que foi esse convencimento? Oh my gosh, we're the biggest fan of Sally, and her work is so incredible, and she's been in so many Ai, meu amazing Deus. films. Nós somos os maiores fãs da Sally. O trabalho dela é tão incrível, ela já fez tantos filmes tão incríveis. E foi emocionante ver todos os filmes que ela fez, ela muda completamente a cada filme. Nós sempre sabíamos que nós queríamos pegar uma personagem muito forte, que nós tínhamos essa personagem, e ela foi a primeira que nós convidamos. Nós achávamos que não havia nenhuma possibilidade que ela fosse aceitar, mas a agente dela falou conosco e disse, ela amou o roteiro e ela realmente quer conversar com vocês. A gente achou que parecia um sonho, então, era um sonho. E depois que nós conversamos com ela, e ela tinha muito pé no chão, ela foi muito humilde, ela foi linda. E nós sabíamos que tínhamos que trabalhar com ela, porque mesmo falando com ela apenas uma vez, parecia que nós conhecíamos a vida inteira, porque nós nos conectamos num nível muito forte. E nós continuamos amigos até hoje, a gente troca mensagens, continua se comunicando. Ela é uma pessoa incrível, fantástica. Tanto no primeiro filme quanto no segundo temos um elenco muito jovem. E quais são os desafios de dirigir uma galera mais jovem? Inclusive, fica aqui o nosso parabéns para o Jonah, porque, meu Deus, o trabalho dele foi, assim, inacreditável. Yeah, Jonah's super talented. Both of his parents are actually Sim, actors. Jonah é So he's super got the talentoso. acting Ele gene foi in com him, os and pais he's deles, a very os dois typical, pais deles são because in real atores life, he's a e Muay Thai fighter. acompanhavam ele na And filmagem. he E ele é just, um last ator muito weekend had físico, his porque ele first luta Muay Thai na fight vida with real. headshots, E where they were na punching semana each other in the passada, head as a ele kid. teve a So he's sua like a very primeira physical luta performer. And he won as sendo well, which is awesome. atingido no rosto. Ele é um garoto muito When working físico, with actors, mas ele we'll talk ganhou. about
Quando a gente trabalha com atores muito jovens, a gente precisa transformar o set num lugar divertido e vibrante para eles estarem. Um lugar onde eles queiram voltar todos os dias. Não pode ser um ambiente tenso ou fraco, precisa ser um lugar divertido. E essa é uma parte muito importante do processo. Garantir que seja um ambiente confortável, onde eles possam se expressar e também dizer a eles que não existe uma tomada ruim, não existe a possibilidade deles nos decepcionarem ou fazerem um trabalho ruim. Nós todos estamos juntos tentando encontrar a melhor forma e é uma experiência colaborativa. O que é que você pode contar pra gente de Talk to Me 2, que tá todo mundo aguardando, ansioso? We've got 2 different versions of the scripts for Talk to Me 2. So, based in 2 different places, following 2 different sets of characters. Escrevemos 2 roteiros diferentes, 2 versões diferentes para Fale Comigo 2. São personagens diferentes e lugares diferentes. Eu ainda não sei se eu quero que seja o nosso próximo filme. Eu acho que existe um outro filme ainda original de terror que nós queremos fazer. Realmente quero tirar de dentro de mim e depois fazer o Fale Comigo 2. Então eu acho que isso vai ficar um pouco mais para frente, mas nós temos 2 roteiros já prontos. E a gente quer saber quais são os desafios de trabalhar junto com o irmão. Oh my gosh, you could never fight in front of the crew. So we would always argue over text messages. Você nunca deve brigar na frente da equipe. Nós sempre brigamos através de mensagens de texto. Nós nos comunicamos sempre através da tela do celular. Mas quando nós estamos na montagem, então nós brigávamos o tempo todo. Os nossos montadores viam. A produtora tentava mediar as brigas, mas ela também saía fora. Quando nós estamos muito confortáveis e à vontade com alguém, é uma experiência libertadora poder se expressar sem ter que, você sabe, bloquear as coisas ou tentar comunicar de uma maneira muito simpática. Você pode ser cruel e aberto. Há uma certa estenografia entre nós. Nós não temos nenhuma etiqueta profissional. Nós somos muito naturais e brigamos. Olha só que chique. Você gostou, Rodrigo? Aqui, ó. Eu tô orgulhoso desse programa. Esse programa tá muito chique, meu amor. Tem entrevista, tem entrevista. Esse programa tá demais. Vocês viram como ele foi simpático? É que assim, tem a tradução simultânea em cima, vocês não conseguiram ouvir direito. Mas, cara, ele foi muito, muito simpático, ele foi muito legal. Eu sei que pra vocês termina de forma abrupta, mas a gente conseguiu dar tchau pra ele, né? É que eles não passaram esse tchau pra gente, né? Porque são eles que mandam, eles que eu digo a equipe, né? Que manda a gravação pra gente, então eles cortam. Mas ele foi muito simpático, deu tchau, deu oi, foi muito legal mesmo. Fiquei mais fã ainda do que eu já era, porque quando você conversa com a pessoa aí que você vê que, né, se a pessoa é legal ou não, tem esse fator carisma que leva gente como a gente, né? Gente como a gente. Você que quiser ver a carinha, porque sim, temos isso em vídeo, você vai lá no canal Totalmente Canceladas. A entrevista foi pro ar na quinta-feira, dia 21. No programa do dia 21, então você vai conferir a carinha do Danny Filippo, extremamente animado e empolgado. Nunca vi alguém tão empolgado para falar de uma tragédia, que esse filme é pesadíssimo. E esse homem tava, vai lá assistir meu filme, uau, que legal. E eles gostam pouco, né? Os gringos gostam pouco de brasileiro. Pois é, então ele tava muito feliz. E com razão, porque é um filmaço, todo mundo tá falando bem do filme dele. E vocês viram, né? Ele falou que não tem previsão ainda de Fale Comigo 2, que parece que vão querer fazer um outro filme original antes desse, e eu acho bom que façam. Segue nessa porque linha. Porque a gente quer a história original, então eles estão indecisos ainda se vão fazer quais dos 2 roteiros que eles pensaram para Talk to Me 2. E, Rodrigo, eles falaram que suavizam, que o roteiro é muito mais pesado que o que eles gravam ali, né? Foi a única coisa que me decepcionou. Você queria que fosse mais pesado do que já foi. Porque se chegou naquele ponto ali, suavizando, eu fico curioso para ler esse roteiro e ver o que tem, o que tiraram. O que ficou de fora, como que eles limparam ali. E vale a pena citar que o Bring Her Back, ele custou a bagatela de 15 milhões e até o momento, né, contando com a estreia que está estreando no Brasil agora, né, mas o que... Então a gente não tem números do Brasil, isso, né? Vamos ter só na segunda-feira. O que ele já fez foi 32,3 milhões de dólares, então ele já mais do que dobrou a meta.
o Talk to Me, ele custou 4,5 milhões e até hoje, né, até o dia de hoje, ele já rendeu 92 milhões de dólares. Puta que pariu. Então é uma galera que o pessoal vai deixar solto sim, porque os caras sabem o que estão fazendo. Porque tá dando certo, eu acho isso. E claro, antes da gente encerrar, vou lembrá-los da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo site, que é o darkflixplus.com.br, ou também pelo aplicativo. Aí você abre no teu celular, na sua TV, que tem na Claro TV também, no seu computador, no seu tablet, onde você quiser. Esse mês de agosto, temos aí 2 filmes por dia entrando na Darkflix Plus, e eles fizeram um especial anos 80 aqui, aquele terror oitentista que a gente ama, tipo Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, A Mosca, o primeirão Evil Dead, A Morte do Demônio, O Enigma do Outro Mundo, Reanimator, A Hora do Espanto, Cemitério Maldito, Pague pra Entrar, Reze pra Sair, Demons, Filhos das Trevas, todos esses filmes que saíram nos anos 80 estão todos na Darkflix Plus. Então, se você quiser fazer um especial no fim de semana, fazer aquela pipoca maravilhosa, tacar-lhe o play e assistir essa galera toda, tá tudo liberado, viu? darkflixplus.com.br. Vai lá e vai no cinema assistir, faça ela voltar. E se você assistiu ou ainda não assistiu, se você assistiu, deixa aí nos comentários, né, aqui no Spotify, o que você achou. E se você não assistiu ainda, o que você está esperando desse filme. Lembrando, sem spoiler, por favor, para não estragar a experiência do amiguinho. Vamos aí debater essa paulada que é Faça Ela Voltar. Conte aí pra gente nos comentários, a gente tá lendo todos os comentários, então comente aí, queremos saber a sua opinião e a gente volta semana que vem com mais um Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.